Pessoal, tudo bem? O vídeo vai ficar um pouco escuro, porque eu tô com uma iluminação um pouco precária. Eu já gravei esse vídeo mais cedo com a luz do sol e tentei subir ele pelo YouTube, mas não deu certo. É o seguinte, nós vamos continuar aqui a matéria de onde a gente parou, que tinha sido exatamente nos efeitos recursais, tá? Então nós já vimos os efeitos recursais e vamos entrar agora nos recursos propriamente ditos, tá? E o primeiro recurso entre todos os que nós vamos ver é o de apelação. Nós vamos ver depois o agravo de instrumento, os embargos de declaração, o recurso especial, o recurso extraordinário, o recurso ordinário, o agravo interno, os embargos de divergência, que são esses os recursos que nós vamos ver. Então vamos focar hoje no recurso de apelação, tá? Ele está no artigo 1009, então vocês já podem pegar o código de vocês aí e abrir no artigo 1009, que vai dizer da sentença cabe apelação. Vocês já sabem que uma sentença é uma decisão que encerra a fase do processo de conhecimento. Pessoal, eu uso muito esse exemplo da sentença encerrar a fase de conhecimento, o processo de conhecimento, porque a gente está vindo do estudo do processo de conhecimento. Mas uma sentença também encerra, por exemplo, um processo de execução, um processo cautelar, um processo de liquidação. Todas essas decisões que encerram aquele procedimento, que dão fim a ele, que julgam ele, elas são sentenças, e de sentença vai caber sempre em regra apelação, tá bom? O conceito, eu vou passar isso para vocês depois, então vocês podem anotar ou acompanhar. O conceito de sentença é o seguinte, é recurso de apelação, perdão. O conceito de apelação é o seguinte, é recurso contra a sentença, terminativa ou definitiva. E aí, pessoal, vocês precisam saber que a sentença encerrando esse procedimento, ela pode julgar o mérito e ser definitiva, ou não julgar o mérito e ser terminativa. Quando é que ela vai julgar o mérito? Quando ela enfrentar, quando ela passar pelo juízo de admissibilidade, pelas questões processuais, pelas questões formais. Então, ultrapassada essa fase, o juiz chega no mérito e enfrenta o mérito, tá? Então, nesse caso, a gente trata de decisão definitiva. Vai ser terminativa quando, por alguma razão, não for possível que ele enfrente esse mérito por uma falha formal, procedimental. Ele não chega, então ele extingue essa fase, ele encerra essa fase sem julgar o mérito. Mas ainda assim é sentença da qual cabe a apelação, tá bom? Segue. É recurso contra a sentença terminativa ou definitiva que busca reforma ou invalidação. A gente já falou bastante nisso, caiu até na atividade. Ela pode buscar a reforma quando se tratar de erro injudicando, ou seja, o juiz errou no julgamento, na apreciação das provas, na aplicação da regra para os fatos, tá? Ou erro in procedendo, né? Que aí ele errou na aplicação das regras processuais, procedimentais. Ele deixou de, por exemplo, aplicar o princípio do contraditório e ampla defesa de forma correta. Então, quando você apela, você pode pedir ou a reforma ou a invalidação da decisão, ok? Trata-se de um recurso comum, tá? O comum, o oposto, ele se contradiz com o recurso especial. A gente já falou nisso nas classificações também. O recurso vai ser comum quando o critério, o requisito para você poder recorrer, apelar aqui no caso, é que você tenha perdido, que você seja sucumbente. Quando você for sucumbente e isso basta para você recorrer, a gente está aqui falando de um recurso comum. Quando você precisar de alguma coisa a mais do que apenas perder, a mais do que ser sucumbente, a gente está falando de um recurso especial. Exemplo, recurso extraordinário. Você precisa não só perder, como ter uma discussão de uma norma constitucional que foi aplicada de forma incorreta. Ou também para o recurso especial, que além de provar que você perdeu, ou seja, ser sucumbente, você também precisa provar que as decisões dadas nesta corte, neste tribunal, elas acham outros tipos de decisões contrárias a ela, ou seja, que acatariam a sua tese em outros tribunais. Então o STJ precisa vir para unificar, para padronizar, para uniformizar. Então é um critério extra, tá? Então a apelação trata de um recurso comum, tá?
Mas, independente do procedimento, seja execução, cautelar, processo de conhecimento ou até de jurisdição voluntária, o recurso cabível contra a sentença será sempre apelação, tá? Existem algumas sentenças, e aqui a gente vai em um nível um pouco acima, para quem quer se aprofundar um pouco no tema, algumas sentenças que não são atacadas por apelação. Eu vou dar o exemplo, a sentença do juizado especial. O recurso cabível contra ela não é apelação. Como é que ele se chama? Ele não tem nome, é o recurso inominado. Tá? As regras são mais ou menos as mesmas da apelação, mas o nome dele não é apelação. Então, o recurso de decisão que encerra os procedimentos no JEC, né? Ou seja, de sentenças do JEC, do juizado civil, não cabe apelação e sim um recurso que não tem nome, inominado. Tá? Isso está no artigo 41 da Lei nº 9.099 de 95. Mais um exemplo, sentença da Justiça Federal que julga causa internacional. Não cabe apelação para esse tipo de decisão, e sim recurso ordinário. Isso está no artigo 539, inciso 3º-B, tá? Do Código. Mais um último exemplo, sentença que julga embargos do devedor em execução fiscal, né? Isso está no artigo 39 da Lei número 6830-80. O recurso cabível não é apelação, e sim embargos infringentes de alçada. É uma questão muito específica, tá? Então, para concurso, isso pode cair essas três opções aqui, por isso que eu trouxe. Um pouco mais avançado. A petição de interposição. Pessoal, na sua apelação, você precisa cumprir duas fases. A primeira é a interposição, que é feita perante o juiz de primeiro grau. Pergunto, o juiz de primeiro grau faz juízo de admissibilidade? Você já sabe que não, tá? Pelo Código Antigo, ele fazia o que a gente chama de juízo de admissibilidade recursal prévio, ou seja, ele já verificava se as condições recursais, ou seja, prazo, custas, o que está sendo alegado já foi decidido em súmula, ele, digamos, fazia essa espécie de exame prévio. Hoje em dia ele não faz mais, mas você ainda assim encaminha, endereça, interpõe o seu recurso perante o juiz de primeiro grau. Por quê? O que ele faz? Você também já sabe. Ele vai receber e intimar a parte contrária para quê? Apresentar contrarrazões. Tá? Apresentadas contrarrazões, ele vai recolher esse recurso e encaminhar direto para o tribunal. Então, a interposição, que está no 1010, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Isso cai em prova, tá? Conterá nome, qualificação, exposição de fato, razões do pedido, etc. E ele vai dizer o que precisa conter. Mas é importante que você saiba que quem vai fazer o juízo de admissibilidade recursal não é o juiz de primeiro grau, e sim o tribunal. Quem lá? O relator. É o relator que vai fazer o juízo de admissibilidade, e caso ele não acate o seu recurso por falha, você vai ter que recorrer. Qual é o recurso da decisão do relator? É o agravo interno, tá bom? Então eu queria trazer isso aqui, nosso tempo já está acabando, tem mais 30 segundos. Eu queria dizer que na interposição, caso o juiz de primeiro grau efetue esse juiz de admissibilidade, ele está errado, ele não pode fazer isso. Cabe dessa decisão dele a reclamação, tá? Porque ele está aqui cometendo a usurpação de competência, tá? Está no artigo 988, inciso 1º isso. Eu sigo no próximo vídeo.